Olá, irmãos, que bom estar aqui com vocês nessa 13ª lição, a última lição do trimestre. Sejam muito bem-vindos à nossa lição. Estamos aqui junto com vários irmãos, vamos conhecer cada um deles. Eu sou o pastor Jairo. Eu sou o presbítero Jocely. Eu sou o diácono Rômulo. Eu sou o presbítero Adriano. Estamos aqui, quero que você se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, quero que você compartilhe esse vídeo, curta, convide pessoas para estar conosco assistindo essa aula maravilhosa, que você possa também comentar o nosso chat, escreva seu nome, de onde você é. Nós somos aqui de Cariacica, do Espírito Santo, Brasil. Sejam bem-vindos todos vocês de vários lugares, de várias nações. Que o Senhor possa instruir-nos em todas as coisas. Vamos orar para começar? Queria convidar o nosso presbítero Adriano para começar a lição com oração. Senhor Deus, nessa hora nos colocamos diante da Tua presença. Nós rogamos ao Pai o Teu favor, a Tua graça. Ó Pai, para que nessa lição o Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada um de nós e o Senhor possa alcançar cada aluno nessa hora. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Meu nome é Denise, eu sou a Denise do Gleison. E eu sou o Gleison da Denise. E nós estamos aqui para ler nossa leitura bíblica em classe. Amém. No textuário que está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Na verdade prática, diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 3, 10 ao 17, que diz bem assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E é essa a nossa leitura bíblica em classe. Voltamos para os professores. A lição 13, o título Perseverando na Fé em Cristo. Vamos aprender hoje sobre verdades que mostram a importância de nós permanecermos firmes nas Escrituras. Como nós aprendemos as heresias antigas, que têm uma nova roupagem, que aparecem nos nossos dias tentando roubar e minar a nossa fé, nós precisamos perseverar na verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então nós vamos estudar sobre conceitos que ensinam a gente que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Tudo que a gente faz, como a gente vive o evangelho, como a gente crê e como nós vivemos a prática desse evangelho se baseia unicamente nas Escrituras.
Nós não temos outro livro, nós não temos outra autoridade. Por mais importante e piedosos que sejam os pais da igreja, eles não definem a forma de crer, embora eles são importantes para poder confirmar e entender o que eles entendiam sobre as Escrituras, que muitas vezes vai coincidir com a forma como a gente também crê e prega. Então, nós entendemos que as Escrituras é a fonte suprema e a única fonte de autoridade infalível, inerrante sobre a questão de conduta e de fé. Nós não devemos ser guiados por nenhum outro ensino que não seja a palavra de Deus como autoridade final sobre qualquer coisa da existência humana. Pedro disse que Deus nos deu tudo quanto diz respeito à vida e à piedade. Tudo isso está nas Escrituras. Não há um único assunto, seja ele ético, seja ele político, seja ele religioso, seja ele de qualquer natureza, que a Escritura não seja a palavra final. Ela é a palavra de Deus, ela teria que ser isso mesmo. Um livro que valorasse e julgasse todas as coisas pelo peso da verdade. Vamos então começar nosso primeiro ponto. Diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro ponto, falso mestre. As duas epístolas a Timóteo classificadas como justiça como epístolas pastorais. E ele instrui Timóteo diversas vezes e também Tito como os seus discípulos. A primeira instrução está em 1 Timóteo 1,4, que diz o seguinte: nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação. De Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Tito, que a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II, o Irineu de Leão. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. E o apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos, como combateu as heresias judaicas. Ele instruiu novamente Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo está mostrando para a gente as várias heresias que ele combateu em suas cartas, que ele chama de fábulas ou falsas genealogias, ele chama de falsa ciência, ele combate os doutores da lei, então é uma vertente legalista do cristianismo. Os falsos profetas é uma coisa que sempre existiu na igreja. Quanto mais a igreja cresce, mais surgem o número de falsos profetas. Esta era nossa é uma era cheia de falsos profetas. E eles estão transvestidos de pastores, de ortodoxos, de teólogos, de doutores, mas que estão ensinando conceitos errados na igreja. A fé autêntica, ela sempre será perseguida. Os falsos mestres vão desenvolver uma ideia contradizente e tornando a fé cristã como se ela fosse o erro e eles a verdade. O diabo sempre vai fazer parecer que a mentira pareça mais verdade do que a própria verdade. E nesse quesito o apóstolo Paulo foi perseguido. Timóteo presenciou várias vezes em que ele foi perseguido por causa de não negar a verdade da palavra de Deus e principalmente com os judaizantes, que reprovavam todo o seu ensino, já que ele contrariava as verdades que os judeus entendiam e criam há vários séculos. Paulo teve encontro com Timóteo na sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem, ele não esteve na cidade onde Timóteo reunia. Na segunda viagem é que Timóteo aparece, mas a mãe e a avó de Timóteo haviam se convertido bem antes, então elas sabiam, já que esse sofrimento não era só para Paulo, mas para todos os cristãos fiéis, como também sua mãe e sua avó, com certeza ele já tinha presenciado elas serem perseguidas por causa do evangelho. Terceiro ponto, entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito, sofrer pela causa do Evangelho, é motivo para glorificar a Deus. E citando aqui 1 Pedro 4,14, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. A conversão em Jesus, a expressão da verdadeira piedade, da verdadeira fé, é experimentar uma cultura de cancelamento. Tudo aquilo que diz respeito à fé autêntica, à
piedade é cancelada por essa cultura. Por isso que muitos irmãos e igrejas acabam assimilando a forma de viver do mundo. O mundo tem um poder de assimilação muito grande. Então a igreja acaba assimilando esse tipo de comportamento da forma como vive os mundanos. Por quê? Porque ela não quer ser diferente. Então nós criamos igrejas que falam uma linguagem que o ímpio entende, criamos igrejas que tornam o evangelho atrativo. O evangelho nunca será atrativo aos pecadores, né? Ele ofende com certeza a conduta pecaminosa dos homens ímpios. As pessoas, para vir a Cristo, precisam ser trazidas unicamente pelo Espírito Santo, elas precisam se converter e se arrepender de seus pecados. Então o evangelho nunca é uma coisa leve, agradável ou amigável para as pessoas. Ele acusa as pessoas de pecador, ele lança a sentença de que elas não se converterem, elas irão para o inferno. Essa é uma mensagem que ofende essa cultura, que cria princípios de bons relacionamentos diplomáticos. Essa linguagem atenuante que as pessoas usam hoje para atrair os pecadores criou uma igreja falsa, porque as pessoas não querem sofrer a resistência, a perseguição e enfrentar essa cultura de cancelamento. Uma verdadeira igreja, um verdadeiro cristão vai experimentar essa cultura de cancelamento. As pessoas vão colocar pechas em cima dele, vão inventar apelidos, vão desprezar, vão ser taxados como retrógrados, ultrapassados, pessoas sem conhecimento, pessoas com um conceito totalmente arcaicos. Por quê? Porque esse mundo acredita que o novo, que o moderno é o pecaminoso e é isso que as pessoas querem. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Olá, irmãos. Nós aprendemos todo esse trimestre sobre o perigo das heresias. Hoje, as heresias não só se revestem na questão bíblica, exegética e doutrinária. Hoje, poucos são contrários à doutrina da Trindade, poucos negam a divindade de Jesus. Então, nós não temos tantos problemas nessas questões. Mas a heresia hoje se reveste de um outro aspecto. O cristianismo de hoje é um cristianismo diluído, é um cristianismo híbrido. Ele é misturado com vários outros conceitos, de forma sorrateira foi entrando na igreja. Para você entender como isso funciona hoje, até o modelo de igreja que temos é um modelo de igreja montado segundo os padrões comerciais. Poucas pessoas conseguem enxergar que uma igreja, na verdade, está ali para poder vender um produto. O crente é como se fosse um consumidor e a igreja virou um balcão de negócio. Então, as pessoas vão à igreja para comprar suas bênçãos, para comprar uma espiritualidade. Elas estão sendo recebidas em um ambiente para serem entretidas com luzes, com efeitos sonoros, com sons milionários, com telões milionários. Esse contexto de igreja é uma construção sorrateira, porque ela pode levar as pessoas a desprezar as escrituras. Então, não interessa se aquela igreja é biblicamente correta, não interessa se aquela igreja prega corretamente as escrituras, não interessam as pessoas que presidem essas igrejas se elas têm uma vida que agrada a Deus. A santidade é abandonada, as pessoas não estão enfatizando as verdades centrais do cristianismo. Ou seja, nós estamos sendo atraídos por uma questão comercial, com câmeras, luzes e cores, e estamos desprezando o principal, que é a palavra de Deus. Isso pode parecer inofensivo, mas isso é tão herético quanto negar a verdade da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja que tira o foco da pregação, que não prega sobre o pecado das pessoas, senão produz nelas arrependimento sincero. Se elas não são convencidas de que são pecadoras, de que elas precisam mudar de vida, que o estilo de vida que elas levam não agrada a Deus, não é uma igreja séria e nem é uma igreja verdadeira. Hoje o padrão é criar aquela chamada igreja relevante, uma igreja amigável, uma igreja que atrai as pessoas e faz com que elas se sintam bem e elas possam voltar. Porque agora a vertente é uma vertente social da igreja. Nós estamos aqui para fazer amigos, para aprender como enriquecer, para sermos abençoados e fazer sucesso. Esta não é a ênfase do Evangelho. O Evangelho é o sofrimento, o Evangelho é a cruz de Cristo. O Evangelho é viver uma vida suportando os mais fracos. Eu, que talvez tenha uma condição melhor, abrindo mão da minha condição para ajudar as pessoas. É você que tem uma capacidade melhor, suportando as pessoas que talvez não tenham um entendimento tão aprimorado
ajustado como o seu. A igreja é um lugar onde as coisas são ajustadas, onde as pessoas simples estão chegando para serem ajudadas, para serem alvo dos nossos ministérios de misericórdia. Então hoje, quando uma igreja enfatiza lugares para as pessoas ricas, que ela vá para certo bairro porque ela quer atrair pessoas de mais dinheiro, isso é um negócio. Elas estão em lugares onde atrai aquelas pessoas que vão se sentir mais valorizadas, e isso acaba desfocando a pregação do evangelho e a adoração que é dada a Deus. A música, então, o controle, o áudio, a estrutura que é feita é para dar às pessoas aquela satisfação de estar no lugar agradável. Veja, nenhuma mensagem do Antigo Testamento foi pregada em ambientes agradáveis. Paulo alugou uma escola em Éfeso para pregar a palavra de Deus, e ele fez isso por 2 anos. E ele alugou essa escola das 11 até as 4 horas da tarde, porque era o período em que a escola não funcionava, porque era o momento mais quente do dia. Ou seja, todas as pessoas que ouviram a pregação do evangelho, era uma multidão que enchia aquela escola com um calor insuportável, nem as pessoas naquele tempo não tomavam tanto banho como nós tomamos hoje, e nem tinha perfume como nós temos hoje, tão cheirosos. Elas estavam lá e elas não arredavam pé de ouvir a palavra de Deus pregada por Paulo e ver os milagres que Deus operava por meio dele. Por 2 anos, Paulo ensinou para aquela cidade, para aquela igreja, para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, o evangelho em um lugar que não era confortável e nem era agradável para as pessoas. Quando Paulo encontra o rei Agripa, ele fala do juízo final. Ele fala do juízo que vai vir, do fim do mundo. Ele fala de temas em que as pessoas hoje são levadas a pregar um evangelho mais simples, que não confrontar as pessoas, aquelas coisas mais básicas. Ou seja, hoje a igreja promove não o crescimento espiritual das pessoas, mas uma certa hipocrisia, ou elas são rebaixadas no seu crescimento espiritual. Outra tendência perigosa no mundo hoje é quando as pessoas começam a ser discipuladas, orientadas, ou em outras palavras, quando elas estão seguindo pessoas na internet. Alguém já disse que o meio é a comunicação. Ou seja, o meio que você está usando para comunicar é em si a comunicação. A mensagem que você está passando não é mais importante. O que eu estou falando não é o mais importante, mas é o meio que eu estou usando. Se eu uso a internet como um meio de linguagem, ela tem um tipo de mensagem. E não importa se a mensagem é importante, mas o meio já é uma mensagem. Ajuda a gente a entender que aqui não é um lugar da gente discipular pessoas. Muitas pessoas estão vivendo guiadas por outros, estão ouvindo tantos outros, e hoje a gente tem uma enxurrada de pessoas, de falsos pastores, de falsos profetas, de pessoas que ganhou prestígio na mídia, porque nesse canal o meio já é a comunicação. Então o que eles falam não importa, porque nós já somos atraídos por causa da própria estrutura tecnológica. Então muitos de nós estamos sendo deformados em nossa espiritualidade, em nossa mente, porque nós não estamos sendo discipulados pelas Escrituras. Na Bíblia, Paulo orienta que Timóteo deveria entender de quem ele estava aprendendo e as coisas que ele via as pessoas que ensinavam a ele fazerem. Ou seja, só há discipulado se houver comunhão pessoal. Você precisa ver o que eu faço, quem eu sou como pai de família, como pastor, como amigo, como comprador, como vendedor, como cidadão. Ou seja, só há discipulado se houver exemplo para ser imitado pessoalmente. Ninguém é discipulado na internet. Você pode ser orientado biblicamente de várias formas por esse canal. Você precisa entender que esta não é a principal forma de ensino das Escrituras. As Escrituras são ensinadas por um pastor presente junto com o seu rebanho, em que ele abre as Escrituras e ele expõe as Escrituras para o seu rebanho. O seu rebanho ouve aquela pregação, imita a fé que ele vive no seu dia a dia. Então não há a mínima possibilidade de um discipulado por meio da câmera, por meio da internet, porque você precisa viver, cheirar, respirar o outro para que você possa aprender alguma coisa. Ou seja, já é uma heresia, embora sorrateira, destruindo o comportamento dos
crentes no mundo. A maioria dos crentes estão seguindo canais e pessoas que nunca deveriam ser ouvidas e nem seguidas. E isso tem desconfigurado e destruído a verdadeira fé da igreja moderna. Outra questão muito séria que virou um problema herético é o fato da Bíblia ser deixada em segundo plano. Muita gente está ensinando as escrituras, mas fazendo aplicações de outras coisas. Quando você usa as escrituras, tudo que você fala, tudo que você aplica, precisa sair das escrituras. Mas hoje as pessoas estão trazendo coisas para as escrituras. A Bíblia só está lá na tentativa de valorar ou dar autoridade àquilo que será falado. Hoje, os pastores que mais fazem sucesso no mundo são coaches, gente seguida, amada, dizendo coisas que aparentemente estão certas, mas é mentira. Estão interpretando o texto com base nessa filosofia e isso está destruindo a igreja de Jesus Cristo. Diferente de João Batista, diferente de Jesus, diferente dos apóstolos, diferente dos primeiros pais da igreja, eles estão trazendo uma filosofia oriental, motivacional, que une ciências humanas e focando isso nas escrituras e produzindo um cristianismo muito diferente do que aquele que as escrituras dizem. Quando você lê as cartas paulinas, elas não têm aqueles conceitos que aparentemente os textos parecem se associar às ideias deles, mas são expressões tiradas fora do contexto e ressignificadas. Isto é heresia e isto tem desconstruído a vida das pessoas. Hoje as pessoas estão usando a Bíblia para ensinar princípio de dieta, princípio de emagrecimento, embora você deva emagrecer mesmo, mas este não é o foco do Evangelho. Hoje as escrituras são usadas como foco de você gerenciar as suas emoções pessoais. Embora você precisa sim controlar suas emoções, mas este não é o foco do Evangelho. Hoje as escrituras estão sendo usadas para o seu crescimento e sucesso pessoal. Embora você possa ter crescimento, e a Bíblia não é contrária ao seu crescimento e o seu sucesso profissional. Mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, é que nós cresçamos em arrependimento todos os dias, porque todos os dias nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. O foco do Evangelho é focar em Deus, não em nós. Essa visão antropocêntrica que coloca o homem no centro e Deus só existe para satisfazer as nossas necessidades é uma heresia terrível nos nossos dias. E nós precisamos outra vez da volta do Evangelho de Jesus Cristo, da pregação, da conversão, de arrependimento. Hoje a igreja precisa se converter outra vez à palavra de Deus. Só ela é a base e a estrutura da verdadeira pregação. A maioria das igrejas já não pregam sermões bíblicos. É muito raro alguém ouvir uma pregação genuinamente bíblica. Hoje, as dicas é para você vencer o seu medo, vencer a sua ansiedade, vencer as suas emoções. A dica é para que você se sinta melhor, não para que você se quebrante, se arrependa, se humilhe. Tiago diz, humilhai-vos, lamentai-vos, chorai, jejuai. Ou seja, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e nós não somos tão bons, nós não podemos consertar a nós mesmos. Não existe uma versão melhorada, nem minha e nem sua. Só o Evangelho pode fazer você nascer de novo. Esse é o poder de mudar a nossa vida, mas só é possível por meio do arrependimento, por meio da fé e não por meio de técnicas, orientações de alguém que está vendendo coisas na internet. Nada de Deus é para ser vendido. Tudo é de graça. Nós recebemos de graça e de graça nós damos. Nós recebemos o poder de orar pelas enfermidades, então de graça nós oramos pelas enfermidades. Nós recebemos de Deus o poder de pregar o Evangelho às pessoas e de graça nós pregamos o Evangelho a todos indistintamente. Que Deus nos guarde e nos livre e que possamos amar as Escrituras como a palavra de Deus infalível, nossa regra de fé e prática. Deus abençoe vocês.
Esses impositores, a expressão grega goes, é uma palavra que se refere a vários termos, de tal forma tem uma capacidade de atração para as pessoas. Por isso essa mesma palavra é charlatão, é feiticeiro, porque as pessoas são atraídas pela capacidade de argumentação. São argumentações que teoricamente parecem ser verdades, mas elas acabam expressando mentiras e distorcem a palavra de Deus. Eles são impostores porque eles se impõem como verdade e é mentira. Eles parecem estar pregando a coisa certa, mas estão ensinando o erro. Por isso, essa expressão se refere a vários outros sinônimos de charlatão, feiticeiro, alguém engana, porque a ideia é realmente enganar as pessoas. E na fé cristã, se você negociar um único princípio, o resto tudo é desmoronado. Por isso os falsos profetas trabalham com meia-verdade para poder enganar as pessoas e elas se perderem. Quando as pessoas elas escolhem o tipo de pastores que elas querem ter, elas selecionam o tipo de igreja que elas querem reunir, então elas escolhem uma igreja que agrada o coração delas, que satisfazem a seus próprios desejos. Então as pessoas escolhem uma igreja do mesmo jeito que a gente escolhe aonde vai morar, do mesmo jeito que as pessoas escolhem e avaliam as questões na questão comercial. O que a igreja oferece de mais conforto, de mais entretenimento, de mais possibilidade das pessoas terem uma rede de relacionamento, ou seja, se aquela igreja fortalece o seu network, ela vai ser uma igreja boa e escolhida por muitos. Por isso que as igrejas hoje mundanas atraem muitas pessoas que não nasceram de novo. Então, irmãos, vamos no nosso ponto 2 da nossa lição, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro título aí, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O apóstolo Paulo, irmãos, ao dizer de quem você aprendeu, ele está se referindo aos mestres de Timóteo, que o instruíram nas escrituras e nos fundamentos da fé cristã. O versículo 15 aí detalha que Timóteo aprendeu as escrituras desde a sua infância. E esse aprendizado, sem dúvida, teve um impacto profundo em sua vida. A referência à infância aponta para uma influência de sua mãe Eunice e da sua avó Lóide, conforme é mencionado no 2 Timóteo 1:5. Essas mulheres foram primeiras a ensinar a Timóteo sobre as Escrituras e a fé no seu Deus, transferindo-lhe as verdades espirituais desde muito jovem. Paulo encontra Timóteo quando ele tinha a média de seus 15 a 16 anos de idade, e o fato da mãe e da avó treiná-los com base nas Escrituras tornou ele alguém poderoso nelas e cresceu forjado por elas. E Paulo viu nele alguém preparado para ser treinado para o ministério. Então, o nosso ponto 2, permanecendo firme nas sagradas letras. Em 2 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo a permanecer firme nas sagradas letras, ou seja, nas escrituras que ele aprendeu e nas quais foi inteirado desde a sua infância. Paulo aponta, então, duas razões principais para essa exortação. A primeira razão para Timóteo permanecer firme nas escrituras é que ele sabia de quem havia aprendido a verdade. Ele recebeu o ensino das sagradas letras de pessoas confiáveis, como da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide, que transmitiram a ele uma herança espiritual rica e sólida. Além disso, Timóteo teve o privilégio de ser discipulado diretamente pelo apóstolo Paulo, o que adicionou uma profundidade significativa ao seu entendimento e à sua aplicação das Escrituras. O fato de Timóteo ser treinado desde a infância, desde o ventre, a palavra que o grego usa desde a infância ali, refere-se que Timóteo, desde a sua gestação até a sua primeira infância, foi ensinado, treinado nas Escrituras. Isso quer dizer que todo o ensino bíblico poderoso que a mãe tinha como judia e avó foi dado a Timóteo e depois o apóstolo Paulo. Isso mostra pra gente a importância das crianças serem treinados no lar. Todos os grandes homens de Deus do passado foram treinados nas Escrituras desde cedo. Nós temos John Wesley, nós temos o McCheyne, que é o autor da nossa Bíblia devocional. Com 7 anos já sabia falar a língua hebraica, a língua grega, o latim e o inglês. Ele foi alguém criado aos pés das Escrituras e ele sabia de cor as Escrituras. Ele se tornou um homem tão poderoso em Deus que quando ele pregava, o rosto
dele brilhava. Veja como a importância dos pais ensinar as Escrituras. A escola bíblica dominical tem essa função com as crianças, e todo o trabalho do ministério infantil na igreja é ajudar os pais no ensino das Escrituras. Hoje, o ministério infantil é mais um escape pela falta dos pais em dar atenção aos filhos, mas o ministério infantil não substitui o trabalho dos pais em ensinar os filhos desde cedo, as crianças, a palavra de Deus. O ponto 3, a Bíblia é divinamente inspirada. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e que revela um conceito fundamental para a compreensão da natureza das Escrituras Sagradas. O termo grego utilizado, teopneu, é uma combinação de teos, Deus, pneu, respirar, soprar, ou literalmente significa soprada por Deus, ou seja, inspirada por Deus. Esse conceito indica que as Escrituras não são apenas escritos humanos, mas que Deus mesmo soprou nelas a sua palavra, fazendo delas a revelação divina. O termo grego original, panton, grafon, theos, pneustros, diz que cada palavra das Escrituras foi soprada por Deus, foi movida pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo usou todos os autores de forma extraordinária para escrever no seu estilo, na linguagem literária, usando a sua capacidade literária, respeitando os seus limites, para que aquilo que eles produzissem fosse nada mais, nada menos do que a palavra infalível de Deus. Terceiro tópico diz assim: tendo as Escrituras como fundamento. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento. Algumas dezenas de vezes isso aparece no Novo Testamento. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E por quê? Percebemos claramente, não só nas cartas a Timóteo, mas em toda a literatura do Novo Testamento, a ação do Espírito Santo, tanto usando os apóstolos para escrever de forma extraordinária, quanto usando em milagres e prodígios. Tanto é que temos o livro de Atos dos Apóstolos, que descreve claramente a ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos e da igreja. E tudo o que eles vão fazer, ensinar e escrever vai ter como base o Antigo Testamento. Nada no Novo Testamento está desconectado do Antigo Testamento. Por causa disso, o apóstolo Pedro, sem tardar, vai dizer: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do Antigo Testamento e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos do Novo Testamento. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Tainara e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as Escrituras. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e incertezas, existe um livro que permanece como um farol da verdade, guiando gerações através dos séculos. Esse livro não é apenas uma coleção de histórias ou ensinamentos morais. Ele é a própria palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar um pouco mais na beleza das Sagradas Escrituras, a Bíblia, e entender por que ela é tão especial para nós. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, e isso a distingue de toda e qualquer literatura já escrita, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina, mas seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, e não de si mesmos. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram em regiões, culturas e tempos completamente distintos. Esses homens foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. Por isso, a inspiração bíblica é tão especial e única. Não existe um livro mais inspirado e outro menos inspirado dentro das Escrituras.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e igualmente importante. Ou seja, cada livro da Escritura possui o mesmo grau de inspiração e autoridade. Nós vivemos pautados na verdade de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a inerrante, completa e infalível Palavra de Deus. Por isso, em uma só voz dizemos: a lei do Senhor é perfeita, concordando com o salmista em Salmos 19:7. Imagine cerca de 40 autores ao longo de 1.600 anos escrevendo de lugares distintos, mas todos movidos pelo mesmo Espírito. Moisés, Jeremias, Isaías, João, Lucas, cada um deles foi um instrumento nas mãos de Deus para registrar sua mensagem eterna. E o mais incrível, apesar dessa diversidade, a Bíblia mantém uma harmonia impressionante, porque o verdadeiro autor é Deus. Outra informação muito importante é que a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Juntos, eles contam a história da criação, da queda da humanidade, da promessa da redenção e do cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo. Os 39 livros do Antigo Testamento nos mostram a lei, a história de Israel, poesias, sabedoria e as profecias a respeito da vinda do Messias. Já os 27 livros do Novo Testamento revelam a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como o início da igreja e a esperança do retorno de Jesus. Mas a Bíblia não é só um livro de histórias. Dentre todos os seus efeitos, ela tem dois propósitos principais. Primeiro, revelar o próprio Deus e segundo, expressar a sua vontade à humanidade. Sendo que o próprio Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra e expressa claramente através dessa palavra a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Através das Escrituras, Deus nos fala de amor, justiça, perdão e redenção. E no centro de tudo está Jesus. Ele mesmo disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Lucas 24:44. Ou seja, tudo na Bíblia aponta apenas e unicamente para Ele. A Bíblia também é poderosa. Ela é chamada de a espada de Deus, como em Efésios 6:17. Esse poder não é apenas simbólico, não! A palavra de Deus tem a capacidade de transformar vidas, derrotar o mal e trazer à luz as trevas. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não usou argumentos humanos, muito pelo contrário, ele simplesmente disse: está escrito, e citou as Escrituras. Isso nos mostra que a palavra de Deus é a nossa maior arma contra as tentações e os enganos do inimigo. Por fim, a Bíblia é completa. Ela não precisa de acréscimos ou revisões. Por isso, não reconhecemos a autoridade dos livros apócrifos ou pseudoepígrafos, chamados pelos católicos de deuterocanônicos. Mas por quê? Ora, em seu ministério, o Senhor Jesus fez menção às Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia que os judeus usavam. Nela contida lei, profetas e escritos, e neles não constam os livros acrescentados posteriormente, pois eles nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos, geográficos, bem como anacronismos, além de ensinares doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos. Sobre isto,
Deus nos alerta: nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis. Deuteronômio 4:2. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção. E nós só a interpretamos sob a orientação do Espírito Santo. Claro, observando o contexto histórico, literário e gramatical do texto, encontrando nessa meditação, através do Espírito Santo, conhecimento necessário e essencial para nossa comunhão com o Pai e com o nosso próximo. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é a palavra viva de Deus, capaz de transformar o seu coração e a sua vida. Mergulhe ainda mais nas Escrituras, estude, medite nela e deixe que ela molde o seu caráter. Porque a Bíblia não é apenas um livro, ela é a voz de Deus falando diretamente a você. Que a palavra de Deus seja luz e guie os seus passos, hoje e sempre. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento têm o mesmo grau de inspiração divina. O Novo Testamento não é mais importante do que o Antigo Testamento e nem o Antigo Testamento é mais importante que o Novo Testamento. Alguns dizem que o livro da igreja é o Novo Testamento. Essa não é verdade, porque o livro da igreja é toda a Escritura. E não importa aonde esteja a doutrina, no Antigo ou no Novo Testamento, tudo é palavra de Deus. Algumas pessoas, para poder fugir, por exemplo, do dízimo, fala assim: mas essa é uma doutrina do Antigo Testamento. Ora, o Antigo Testamento não é palavra de Deus? Algumas pessoas vão dizer assim: mas o sábado não é do Antigo Testamento? Mas no Novo Testamento a ênfase recai sobre o domingo, porque é o sinal da nova criação, assim como o sábado é o sinal da antiga criação, da antiga aliança. Então, o Antigo e Novo Testamento são textos que se unem, eles se complementam. Eles não existem sem o outro. Se o Antigo Testamento existisse sozinho, ele não teria sentido. O Novo também não teria sentido. Os dois só têm valor porque os dois se unem e eles explicam o outro. E eles não existem sem o outro. Muitas pessoas editam o Novo Testamento e dão às pessoas para o evangelismo. Mas o Novo Testamento sozinho não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus, toda. E a palavra panta ali é cada parte da escritura, grafê, é inspirada, é soprada por Deus. Não existe uma distinção ou preferência. Então, quando a gente tem que ensinar uma doutrina, ela tem que ter base no Antigo Testamento. O preceito, o princípio, a analogia, a tipologia tem que estar nos dois testamentos. É assim que a escritura é a indivisível, única e soberana palavra de Deus. A Bíblia tem uma característica extraordinária porque ela serve para corrigir, para instruir, para redarguir. Nenhuma literatura no mundo tem essa capacidade de corrigir, de instruir, de estabelecer princípio de justiça. Não há nenhum romance, por mais famoso que seja, nenhuma outra obra literária no mundo tem a capacidade de instruir, corrigir ou formatar as pessoas. Todos os livros das religiões não têm esse poder sobre as pessoas. As religiões que impõem isso sobre as pessoas o fazem no poder da espada, o fazem no poder do controle social por meio de castas, como faz o hinduísmo, mas as escrituras operam o seu poder unicamente por meio do Espírito Santo. Então ela vai instruir, ela vai corrigir, ela vai produzir na pessoa um novo nascimento, o milagre de gerar uma outra pessoa em você. Quando você ouve o Evangelho muda você. Você é transformado em uma nova criatura, em filho de Deus. Isso só a Escritura tem esse poder. Lutero chegou a afirmar que as Escrituras judaicas é o testamento do Senhor Jesus, que ele pediu que fosse aberto após a sua morte e ressurreição, ensinado e pregado pelos seus discípulos a todas as nações. Tudo que diz respeito a Deus e a Jesus está tanto no Novo como no Antigo Testamento. Jesus é o tema central tanto do Antigo
por meio de símbolo, pessoa, tipos, princípios, histórias e heróis, como também no Novo Testamento. Toda a Escritura é sobre Jesus, já que ele é o tema central das Escrituras. Nós não temos nas Escrituras nenhum texto que entra em desacordo com o outro, porque uma unicamente guiou todos os 40 autores dos mais diversos continentes, vivendo em mais de 1.600 anos, cada uma em experiências diferentes, um no deserto, outro em palácio, outro em masmorras, outro na Vitória, outro na Babilônia, em Israel, em vários estados e países do mundo, e pessoas de diversas classes sociais, reis, poetas, boiadeiros, pescadores, construtores, todos eles foram usados por Deus por meio do Espírito profético, e esse Espírito, que é o Espírito Santo, soprou a palavra de Deus, e eles produziram a maior obra literária que o mundo já conheceu, que são as Escrituras. O mundo que a gente vive hoje, que é o chamado mundo ocidental, foi criado pelas Escrituras. Toda a noção de direito, de liberdade, de garantias, de relacionamento, toda a noção que nós temos de civilidade, de civilização, só existe por causa das Escrituras. Até o século VIII, a Inglaterra era um reino anglo-saxão de bárbaros, de pessoas que matavam e comiam humanos, viviam detonando, destruindo uns aos outros, usando arco e flecha. Do século VIII em diante, quando eles foram conquistados pelos cristãos e que o cristianismo entrou como religião oficial da Inglaterra, ela se tornou o país mais rico, mais culto e mais poderoso do mundo. Por mais de 1000 anos, a Inglaterra se tornou o centro da educação, da cultura do mundo, como foi a Europa. Tudo isto por causa do cristianismo. Toda a cultura ocidental, que é a cultura mais avançada, mais plena, mais inteligente, mais ampla, é a cultura criada por causa das Escrituras. Quando Gutenberg desenvolveu a sua máquina de imprimir papel, o primeiro livro que ele imprimiu foi as Escrituras, porque foi o livro mais importante que o homem já teve em suas mãos. A igreja primitiva estabeleceu um princípio muito interessante para definir quais são os livros que faziam parte do cano. O cano, ou a vara de medir, que são aqueles livros inspirados, o que tem autoridade para ser palavra de Deus, porque já que muitos outros livros surgiram tentando buscar esse status, então o Espírito Santo usou os primeiros bispos da igreja para definir um princípio. Só seria aceito como escritura aquilo que fosse escrito por um apóstolo ou por alguém ligado a ele. Então todos os livros do Novo Testamento são escritos por um apóstolo ou por alguém ligado a esse apóstolo. O Evangelho de Marcos, embora seja escrito por Marcos, mas já foi conhecido como o chamado Evangelho de Pedro, já que Marcos acompanhou de perto o apóstolo Pedro, e ele foi quem escreve o Evangelho de Marcos, mas usando a experiência de Pedro. Nós temos Lucas, que acompanha o apóstolo Paulo, que é um historiador, que vai fazer uma pesquisa minuciosa de todos os fatos. Então escreve Lucas e escreve Atos, que é a continuação, embora de duas obras, mas de um mesmo assunto. Nós temos Judas, que era irmão de Jesus, nós temos Tiago, que era irmão de Jesus. Então todos os autores do Novo Testamento ou são apóstolos ou são alguém ligado aos apóstolos. No Antigo Testamento, todos quantos escreveram os livros eram profetas. Todos eles tinham o dom de profecia e eles escreveram inspirados por Deus. Apóstolos, profetas e o Senhor Jesus Cristo, que é a revelação pessoal, que suas palavras foram escritas pelos evangelistas, é que prefazem a base de autoridade de toda a Escritura. Pastor, qual foi a luta mais incisiva que os sucessores dos pais da igreja travaram no Concílio de Nicéia? O maior embate que a igreja teve de todos os tempos foi contra a pessoa de Jesus. Satanás fez um ataque frontal sobre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. O gnosticismo se tornou a primeira heresia porque negava que Jesus não tinha um corpo, já que a matéria é má, então Jesus não podia ter corpo, ele só era a aparência de um fantasma. Depois surgiu a heresia do arianismo, a ideia de que Jesus não era Deus.
daí por diante várias outras heresias. Mas a igreja lutou, e com toda a graça de Deus em oração e com os dons de ciência que o Espírito Santo deu à igreja, derrotou completamente essas heresias, embora elas continuaram sendo ensinadas e estão até hoje nos nossos dias, mas vivem à margem da igreja. Hoje a igreja não enfrenta talvez ataques na área da Trindade, mas hoje o diabo trabalha a questão de tornar a igreja mais heterodoxa ou uma falta de prática das doutrinas corretas. Então nós temos hoje a mistura de vários conceitos. Hoje o diabo misturou psicologia com Bíblia, espiritismo com Bíblia, religiões orientais com Bíblias, noções de empreendedorismo com as escrituras, autoajuda com as escrituras, a filosofia coach com as escrituras, o humanismo com as escrituras, a versão da procura de melhorar você. Hoje as pessoas ensinam hereticamente que você tem que ser uma versão melhorada de você. Olha que absurdo. Será que a obra de salvação que Jesus fez na minha vida, tornando-me uma nova pessoa, não é importante? Não é o Espírito Santo que trabalha em mim para expressar e trabalhar e cunhar em mim a imagem do Senhor Jesus Cristo? Eu nunca poderei produzir nada bom de mim mesmo. Qualquer imagem que eu tento fazer de mim mesmo será uma imagem monstruosa. Nós teremos um Frankenstein, como no romance da Mary Shelley, de que Victor Frankenstein tenta reconstruir o homem a partir de pedaços de cadáveres de presos condenados, e na tentativa de fazer o papel de Deus, de construir um homem, ele acabou construindo um monstro. Qual é a melhor versão de mim e de você? É monstruosa, porque nós não temos o poder de melhorar a nós mesmos e nem de fazer qualquer coisa boa por nós mesmos. Se Jesus não fizer isso, se ele não houvesse pago o preço e dado o poder a nós por meio do Espírito Santo para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Sobre os falsos mestres, o combate de Paulo às heresias não se limita apenas a refutações intelectuais. Ele enfatiza de maneira prática que a verdadeira doutrina deve ser ensinada com clareza, com autoridade e com pureza. Em 1 Timóteo 1,7, ele fala sobre os falsos doutores da lei, que distorcem as escrituras para satisfazer os seus próprios interesses. Em Tito 1,4, ele fala das fábulas judaicas, que também desviam os crentes da verdadeira piedade. Esses falsos mestres estavam corrompendo a mensagem do evangelho com um ensino que favorecia interesses egoístas e prejudicava a fé verdadeira. O apóstolo Paulo está sempre nas cartas pastorais advertindo sobre a importância de vigiar contra as filosofias, religiões e tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus e de sua revelação escrita. Colossenses capítulo 2, versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse versículo, pastor Jairo, o apóstolo Paulo está se referindo ao gnosticismo? Na verdade, ele se refere a todo sistema de crença contrária à palavra de Deus e que coloca o homem no centro. Toda a vertente humanista, toda a vertente gnóstica, toda a vertente ariana, toda a vertente da falsa ciência, toda a vertente do secularismo que nasce mais tarde se encaixa perfeitamente nessa ideia. O ateísmo, o agnosticismo, todas essas ideias materialistas que depois surgem, o antissobnaturalismo, tudo isso são falsas filosofias, tornam as pessoas presas de vãs sutilezas, de mentiras, de sofismas que enganam os homens e os afastam de Deus. Porque o cristianismo é um sistema de crença aberta, enquanto a filosofia é um sistema de crença fechado. O ateu não admite a possibilidade de Deus. A fé, que é o teísmo, admite a possibilidade de Deus e a partir disso tudo que é conhecimento é possível. Na vertente ateísta, você não consegue explicar, por exemplo, a
a origem do mundo com base no milagre, mas com base na fábula da ideia de que aquilo que não tem vida pode produzir aquilo que tem vida. As pessoas estão transgredindo a lei da biogênese, onde vida produz vida, mas uma pessoa consegue dizer que através de leis não conhecidas, aquilo que é imaterial, aquilo que é inanimado se torna animado. Essa é uma vertente impossível de ser explicada cientificamente, por isso tem conotação filosófica e isso engana a maioria das pessoas que não quer crer em Deus, mas confiar na mente humana. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que se tornou a filosofia de base e a religião aceita em quase toda a educação escolar, e é o ponto de vista aprovado na maior parte dos meios de comunicação e diversão do mundo. Isso o senhor concorda? Porque a estrutura do pensamento do mundo é essa, é se opor a Deus. Então toda a estrutura do mundo é formatado nesse sistema fechado de crenças. Ela não aceita discutir com as escrituras, ela não aceita discutir as provas, porque é um sistema fechado que já nega que tudo aquilo que é de Deus e que é das escrituras não são verdadeiros. O gnosticismo não é uma religião específica, mas está diluído em várias cosmovisões que distorcem o Evangelho de Cristo, anulando a graça. Tudo aquilo que distorce o Evangelho de Cristo é, na verdade, conceitos ou doutrinas de demônios que tentam enganar as pessoas. São sempre falsos mestres, falsos professores, falsos filósofos, falsos ensinos que contrariam frontalmente a palavra de Deus. E esse mundo é governado por essas filosofias. Que Deus guarde os nossos corações, que Deus guarde as nossas crianças e que Deus guarde os nossos filhos desses falsos conceitos. Quero convidar você então para ofertar na casa do Senhor. Nós estamos orando e fazendo os nossos votos para levantar 1000 valentes, 1000 pessoas que possam contribuir por 5 anos com um valor para que possamos comprar esse espaço aqui, onde temos um espaço aconchegante para as crianças, para os nossos jovens adolescentes, e temos usado esse espaço para ganhar almas e louvar o nome do Senhor. Deus possa abençoar você. Aqui está o nosso Pix, nossas contas bancárias, que você possa ser generoso e Deus possa fazer prosperar muito sua oferta. Hoje aqui eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de
paz do Senhor, irmãos. Vamos nessa hora para mais um quiz. Pergunta número 1. Quais os dois principais grupos heréticos que o apóstolo Paulo combatia? Letra A, os gnósticos e as fábulas judaicas. Letra B, os judaizantes e os zelotes. Letra C, os fariseus e os testemunhas de Jeová. Ou letra D, os saduceus e os essênios. Tempo na tela. Se você respondeu a letra A, parabéns, os gnósticos e as fábulas judaicas. Vamos para a pergunta número 2. Qual a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo? Letra A, somente as instruções do apóstolo Paulo. Letra B, os conselhos dos anciãos da época. Letra C, as sagradas escrituras. Ou a letra D, as ordens de Timóteo, pastor de Jerusalém. Tempo na tela. Vamos à resposta. A resposta é a letra C, as Sagradas Escrituras. Terceira pergunta. Onde deve começar o ensino do cristão? Letra A. É somente de responsabilidade da igreja? Letra B. Através de um curso avançado de teologia? Letra C. O ensino cristão deve começar em casa, no lar? Ou a letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Tempo na tela. A resposta correta é a letra C. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. E nessa hora vamos para a nossa última pergunta. Pergunta número 4. Como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Letra A. Estaríamos bem, já que estamos evoluídos tranquilamente sem ela? Letra B. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras? Letra C. Seria difícil, mas daríamos um jeito de preencher o vazio em nossos corações? Ou letra D. Todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. A resposta correta é a letra B. Estaríamos à derivas no mundo sem essas palavras. Esse foi o nosso quiz. Deus abençoe, irmãos. Paulo em Romanos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A Bíblia é sempre um guia seguro para a humanidade. Nela está a fonte da vida. Ela é a verdadeira palavra de Deus e ela é a verdadeira voz de Deus. Quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. Estaríamos à deriva neste mundo se não fosse as Escrituras Sagradas. Só este livro, santo e único, pode nos conduzir ao sol da justiça, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Sem as Escrituras, nós não conheceríamos nada de bom que esse mundo conhece. As Escrituras tirou o mundo das trevas e trouxe tudo de bom que a gente tem. Sem ela, o céu não seria conhecido. Sem ela, Jesus não seria conhecido. Sem ela, Deus não seria conhecido. Ela revela Jesus, ela revela o Pai, ela revela a vida eterna. Glória a Deus por sua Glória a palavra. Deus. Amém. Vamos orar nesse momento para encerrar. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, Sim, pelo Pai. privilégio que o Senhor tem nos concedido, pela honra, Senhor, de estarmos aqui, juntamente com o nosso pastor e os demais obreiros. Pai, eu te dou graças e fala no coração de cada aluno, meu Deus. Ajude cada um, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.